pessoas! Bora falar de indústria fonográfica? É difícil, né, imaginar num mundo assim não tão longínquo que não existia música gravada, né? Pra você conseguir ouvir música, você tinha que pagar sempre músicos para as festas, enfim, ou ir nas salas de concerto. O que é bem diferente hoje em dia. Hoje em dia a gente anda por tudo quanto é canto, tem música rolando, seja dos carros, seja estourando dos fones de ouvidos das pessoas que estão no ônibus, no metrô, seja do seu vizinho, enfim, é música nos rodeando o tempo inteiro. Mas aí com a gravação da música, né, com esse surgimento da indústria fonográfica, muita coisa mudou para a música, seja nos aspectos sociais, nos aspectos econômicos e até mesmo da maneira como a gente entende, como a gente ouve e aprecia uma música. Hoje em dia, com o fato de podermos gravar uma música, a gente consegue transformar a música num produto eterno, e não só nas memórias das pessoas como era antigamente. Bom, então eu vou dividir esse assunto, na verdade, em 3 vídeos. Hoje eu vou falar da indústria fonográfica e de como é feito esse registro do som. No segundo vídeo eu vou falar sobre a pirataria e algumas das mudanças que a indústria fonográfica ocasionou na música. E no último vídeo, no terceiro, eu também vou continuar falando dessas mudanças e concluir todos esses pensamentos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque além de ajudar o canal a crescer, você não perde esses vídeos que vão sair para você acompanhar todo esse assunto. Só um aviso geral, eu me baseei todos esses vídeos em 2 bibliografias. Um é o 3º capítulo do livro Escuta Só, do Alex Ross, e o outro é na tese do Lucas Francolin da Paixão, que se chama A Indústria Fonográfica como Mediadora entre Música e Sociedade. Se eu não me engano, o nome é esse. Eu vou deixar o link na descrição para você, se interessar, ler mais sobre esse assunto. Mas então vamos lá, né? O que significa a palavra indústria fonográfica? Segundo o nosso grande Wikipedia, indústria, ela tem a finalidade de transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, ou seja, fazer uma certa produção de massa, algo que pode ser multiplicado e multiplicado, multiplicado, copiado várias vezes. O fonográfico, né, vem de fonograma. E fonograma significa a superfície material em que um som está gravado, como um CD, fita cassete, disco de vinil. E aí a indústria fonográfica, então, ela é um conjunto de empresas da indústria da música especializadas em gravação, edição e distribuição de mídia sonora, seja em formato de CD, fita cassete, vinil ou em formato de som digital, como o MP3. Ou seja, a indústria fonográfica, ela conseguiu transformar a música em um produto assim palpável. Dá pra palpar o disco de vinil, a fita cassete, o CD, né? E comercializar isso, multiplicando várias e várias vezes, copiando várias e várias vezes. A indústria fonográfica, então, ela vai se estabelecer como um eixo muito importante da música em todos os aspectos. E a partir do século XX, ela que vai movimentar a economia de muitos países, inclusive aqui do Brasil. No Brasil, a indústria fonográfica, ela se estabelece só na década de 90. Todo esse processo da indústria fonográfica deu origem, então, à materialização da música, né? Por causa, que nem eu falei, dos produtos que foram surgir, de CD, etc. Mas hoje em dia, na verdade, a gente já vive o processo de desmaterialização da música, porque por causa dos serviços de streaming, você não é dono daquele produto, né? Você paga, tipo, um aluguel e aquela música você escuta através do download instantâneo e depois some, né? Não fica guardado no seu computador, na sua casa, em nenhum lugar. Engraçado é que quando essa indústria fonográfica começou ali no fim do 19, começo pro 20, muitas pessoas fizeram comentários acerca disso, né? Então, várias pessoas foram super contras, falando que isso ia acabar com a música. Outras pessoas já não, falou que isso ia levar a música das elites pras massas. Teve gente falando que isso ia ser o fim do concerto público. Teve gente falando que ninguém mais ia querer aprender música, porque todo mundo ia ter a música como um produto pronto e ninguém ia querer se dar o trabalho de fazer música. O próprio Glenn Gould, um compositor ali do século XX, compositor e pianista, ele já falava que a indústria fonográfica, na verdade, deu início a uma nova forma de fazer arte. Até porque era exatamente assim que ele pensava a indústria fonográfica. Ele achava que o produto que ele ia gravar em CD tinha que ser
bem diferente do que era o concerto ao vivo. Então, ele reeditava várias e várias vezes as suas gravações, até que ficasse do jeito que ele queria para aquele tipo de arte que ia ser condensado ali no CD e tal. Bom, mas agora então vamos lá falar sobre as formas de registro de som, né, desde que começou até o nosso mundo atual. A primeira dessas formas é o fonoautógrafo, de 1860, inventado pelo Edward Leon Scott de Martinville. Esse fonoautógrafo, na verdade, ele só registrava o som num papel através de ranhuras. Foi o primeiro registro de som que eles conseguiram ali num papel, só que ele não reproduzia esse som. O som só foi reproduzido mesmo com a invenção do fonógrafo, por Edison, de 1877, 1878, e foi o primeiro aparelho mesmo capaz de reproduzir e gravar o som. Ele fazia isso, se eu não me engano, num cilindro de cera, né? E é interessante saber que quando o Edison inventou o fonógrafo, ele não estava lá pensando em gravar músicas, ele estava pensando em eternizar a voz humana. Olha que bonito isso. Edison então vai passar anos tentando transformar esse fonógrafo em um aparelho economicamente viável para as pessoas. E aí que Berliner inseriu o disco plano em 1888, e isso vai dar origem ao gramofone, que vai dar origem ao mercado fonográfico. Então todo esse processo do registro de som que eu acabei de falar, do fonautógrafo, do fonógrafo e do gramofone, são processos de gravação mecânica ou acústica. Aí depois disso dá início à gravação elétrica, que é o quê? Nada mais é dos sinais elétricos da rádio, por exemplo. A rádio se tornou um fenômeno ali na década de 10 e década de 20, tendo denominado lá nos Estados Unidos como rádio boom esse fenômeno. E com esses sinais elétricos, né, se deu muito mais chances de ter dinâmicas, de você ouvir dinâmicas nessas músicas gravadas e de conseguir também ouvir as frequências dos graves. O disco de vinil, né, o famoso LP, ele vem também desse processo de gravação eletromagnética. Ele tem microsucos, né, que são aquelas, quando a gente pega o disco que a gente vê, né, aquelas rodelas assim no disco. Aquilo são microsucos onde a agulha vai rodando. Esses microsucos, então, eles fazem a agulha vibrar e essa vibração é transformada em sinal elétrico. E aí, para reproduzir, então, esses discos de vinil, deu origem ao quê? A vitrola. E a vitrola, ela teve aquela propaganda, assim, de substituir o piano, que era muito comum as pessoas terem piano dentro de casa, o piano de armário, né? Todo mundo se sentava ao redor do piano para alguém tocar e cantar. E aí, você começa a ver nas propagandas da vitrola, várias pessoas em volta, assim, nas imagens das propagandas, né? As pessoas, uma vitrola assim, e as pessoas em volta da vitrola, como se fosse aquela cena do piano. A fita cassete da década de 70, ela também vem desse processo de gravação eletromagnética, e foi a partir daí que a música, como assim, produto comerciável, ela começou a se tornar muito popular. Se tornou mais acessível aí ao mundo, e começa ali a cultura da música portátil, e com isso vem o quê? O início da pirataria. E a última era aí das gravações é a era que a gente vive, a era digital. O primeiro produto aí dessa era digital é o CD, o Compact Disc, ali do final da década de 70, início de 80, que aqui no Brasil vai se tornar mais popular mesmo na década de 90. E todas essas propagandas, seja de quando passou do cilindro pro disco de vinil, que passou pra fita, todas as propagandas sempre tinham a intenção de falar, olha, essa gravação sim está muito perto da original, é como se você ouvisse ao vivo. Só que com o CD teve um certo problema, porque quando o CD foi lançado, eles resolveram pegar todas aquelas músicas gravadas pro disco de vinil e passar por CD. Só que quando você passava a música do vinil para a tecnologia do CD, perdia-se muitos dados. Então, o CD ele vai ter ali maiores limitações no registro do som, diferente de quando o vinil foi feito, e isso vai cair um pouco a qualidade do som. E isso vai melhorar mesmo ali com o DVD, com o Blu-ray, com outros formatos de gravação de áudio, como o FLAC, por exemplo. Mas é claro que só o fato deles terem pegado todas as músicas ali feitas em vinil e passado por CD fez com que as vendas subissem muito. Isso foi muito bom para o mercado fonográfico. Um outro modelo ali digital que não necessariamente precisa de um produto, que você pode armazenar no seu computador, é o MP3, que também é um modelo de gravação mais compacta, que também perde dados, que também faz a qualidade do som cair
porém é o que muita gente, né, começou a ter através ou da pirataria, ou baixando, né, comprando do iTunes, por exemplo, e armazenando em seus computadores. Hoje em dia a gente já vive o processo da desmaterialização através do serviço de streaming como o Spotify, por exemplo. Aliás, a gente tem o Spotify, siga a gente lá, porque todo vídeo a gente sempre faz uma playlist pra vocês entenderem mais os vídeos sobre o que a gente tá falando. Tem bastante exemplo musical, então corre lá. Bom, então, o primeiro vídeo foi isso. O próximo vídeo eu vou começar aí falando da questão da pirataria e algumas mudanças que a indústria fonográfica acarretou aí na música. Se você não é inscrito, se inscreve aí pra não perder. Espero que você tenha gostado, espero vocês na próxima. Curta nossos vídeos, compartilhe e não vá embora ainda, que tem muita sugestão de vídeo pra vocês clicarem lá. Se vocês ainda não assistiram, corre lá, assiste. Um beijo e até a próxima!